Salve galera, boa tarde. E aí, tudo bom? Galera, só completando o último vídeo aqui que acabou tendo um corte no vídeo, tava com problemas de memória aqui no tablet, mas eu já resolvi. Então galera, só completando a minha fala, o meu raciocínio, como eu disse no vídeo anterior, no finalzinho que foi cortado, eu prefiro o Bolsonaro, né? Tosco, ogro, né? Chucro do jeito que ele é, que erre por excesso de autenticidade, excesso de sinceridade, do que um gentleman, né? Um engomadinho que erre por excesso de hipocrisia, né? Como nós temos os políticos de carteirinha por aí desde a era, né? Antes da era PT, já lá nas outras eras, Fernando Collor, Fernando Henrique, PSDB, né? A era esquerda, a era comunista, que também eles são, né? Então, Fernando Collor, FHC, podiam se pronunciar, né? Para a nação brasileira. Todos eles comedidos em palavras, né? Pisando em ovos, massageando o ego do povo brasileiro. É isso que o povo quer, né? Então o problema não está em o presidente acertar, o problema não está as coisas certas, as decisões certas que ele toma, mas o problema da esquerda está no se pronunciar, né? No politicamente falar, no politicamente correto se pronunciar, no modo politicamente correto com que ele se pronuncia, né? Essa geração mimimi, dolorida, que tudo para eles é fascismo, é racismo, é misoginia. Tudo para eles atinge, dói eles não suportam ouvir a verdade. Aí o que acontece? Aí ficam alardeando M coisas sobre a presidência, sobre o governo, a equipe de governo do Bolsonaro. Mas eles mesmos, eles alardeiam coisas que eles nem sabem o que é. Eles vivem questionando AI-5. Eles não sabem nem o que é o AI-5. O ato institucional número 5, né? Que é previsto na Constituição e tem respaldo da Constituição. A instituição maior das Forças Armadas, o Exército Brasileiro, pode intervir, sim, em último caso. Aí é o AI-5, porque antes destes ainda tem 4 atos, né, institucionais em termos burocráticos para negociação. Caso não haja condições de negociações, né, e aí vai ser instaurado um estado de guerra civil na nação, decreta-se o AI-5. É o último caso. É a última instância dos atos institucionais. Eles nem sabem o que é AI-5. Bolsonaro é contra AI-5. A população fala clama por AI-5 e infelizmente também devem ser incautos. A maioria não deve saber o que significou AI-5 porque eles associam AI-5 ao regime militar, né? Que para os esquerdistas foi ditadura. Não foi um RDM, regime democrático militar. Foi uma ditadura. Eles nem sabem o que é ditadura, né? Ditadura. Ladrão, vagabundo, bandido, traficante, terrorista, estes sim foram perseguidos no regime militar, porque mereceram e quiseram tocar o terror aqui no Brasil. Os comunistas queriam dominar a nossa nação, e se não fosse o exército intervir, ai de nós, já estaríamos pior do que a Venezuela. Eles não sabem o que é uma ditadura. Eles vão saber o que é ditadura quando eles estudarem o que houve com Cuba, né? Na década de 60, na década de 50, mais ou menos, quando Fulgêncio Batista, o general Fulgêncio Batista, quis tomar a ilha, né, pela força, mas não tinha poderio bélico para isso, e se associou com os russos, se associou com a União Soviética. A União Soviética deu subsídios a Fulgêncio Batista para que ele pudesse tomar Cuba, dar o golpe militar e tomar Cuba, né, à força. Só que o preço foi muito caro, ele teve que vender Cuba para o socialismo soviético. E olha no que Cuba se transformou. Vocês sabiam que Cuba, na década de 50, era um dos países mais prósperos que existia? Uma ilha de moeda forte, onde americanos iam visitar suas praias paradisíacas, um turismo forte, ingleses, a Europa, europeus iam visitar suas praias paradisíacas. Tinha um comércio forte, um turismo forte, uma moeda forte. Era um país economicamente estável, mas eles entregaram o país para o comunismo. É o que se transformou Cuba. Venezuela, há 60 anos atrás. Pesquisem vocês.
a quarta economia do mundo, um país de moeda forte também, uma economia forte. Olha, isso se transformou a Venezuela porque se vendeu para o comunismo. Então eles alardeiam jargões que eles nem sabem o que significa. Pergunta para um esquerdista qual a diferença. Um esquerdista da massa, do povão, qual a diferença entre comunismo e socialismo? Ele não vai saber te responder. A diferença é nenhuma. A diferença é que simplesmente socialismo é um eufemismo, né? Para atenuar, apaziguar a ditadura, a desgraça do comunismo. O comunismo sim é uma ditadura, né? Então eles não sabem nem por que eles lutam. Meu Deus. São muito incautos, né? Desprovidos de qualquer preparo. Então para eles o que vale é a aparência do politicamente correto, galera. Não é você agir corretamente, né? Essa é a pátria educadora que o PT, o desgoverno do PT formou, infelizmente. Uma boa tarde.